Olá, eu sou Mariane Marie e eu quero dividir contigo uma palavra hoje. Eu tirei uma palavra hoje que ela é muito especial para mim. Está no livro de Marcos, no capítulo 9 e no versículo 2, que fala da transfiguração. Mas ainda na parte B do versículo 37 do capítulo 8, diz assim: diziam também, em verdade, vos digo que dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. O reino de Deus com poder. E essa palavra ela foi mal interpretada por alguns que achavam que aquelas pessoas ali elas não morreriam. Mas não estava falando isso, estava dizendo que muitos deles que estavam lá não veriam a morte até que vissem o reino de Deus chegando com poder. O reino dos céus, o reino de Deus não está ali, não está acolá, mas está dentro de vós. Então, nós vinhamos falando durante esses dias que as coisas espirituais nós só podemos discernir pelo Espírito. E hoje há uma frase que ela está assim impulsionando o meu ser, que é o ser humilhado. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que vem a ser o espírito dessa palavra? O que vem ser essa humilhação que nós mesmos escolhemos sermos humilhados para que nós sejamos também por Ele exaltado? Porque compreendemos que aquele que também assim se exaltar será humilhado. E aqui veio palavras sobre o meu entendimento que me levou ao profeta Isaías. Isaías é conhecido como um profeta messiânico, o profeta que mais falou da vinda do Emanuel, do Deus conosco, do Deus presente, do Cristo de Deus. Falou que ele limparia a eira e restauraria o coração do povo. Ele fala muito sobre a iniquidade do povo, a semelhança a Sodoma, a Gomorra, e os homens que confiavam na força do seu braço, e eles também eram idólatras. Eles idolatravam as coisas que eles construíam com as suas próprias mãos. Que nem nos dias de hoje a gente vê os líderes, fazendo muito isso com o templo do seu reino, porque eles são os reis daquele templo. E a gente vê essa idolatria com o espaço físico, com o templo, com aquilo que é feito com as mãos dos homens, ao ponto de que até os discípulos do nosso Senhor admiraram as suas grandes estruturas e as suas grandes construções, e Jesus disse que deitava abaixo, em 3 dias reconstruiria o novo, para que a gente comece a olhar pelo olhar do nosso Deus, pelo olhar do nosso Senhor, que a terra é o estrado de seus pés. E como nós faríamos um templo, um lugar para guardar Deus, se Ele é maior do que todo o universo? Então, pensando aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, cheguei a Isaías, porque se prega muito Isaías nos templos e em todos os lugares eu vejo ministrarem a respeito de Isaías. Mas para que Isaías visse a glória de Deus, e a glória de Deus é Jesus, a glória de Deus é o Cristo de Deus. Ele disse que a ninguém vos chameis de
de pai, a ninguém chameis de vosso mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então Isaías, para ter o vislumbre dessa glória, para ele ver a glória de Deus, para ele ministrar sobre a graça, ele se despiu e por 3 anos andou praticamente nu e descalço. E quem, em um tempo onde aqueles que eram abençoados eram reconhecidos como abençoados pelas posses que possuíam, pelas coisas que teriam de riquezas, de grandezas terrenas, iam ouvir uma mensagem entregue a um homem que se despiu de tudo aquilo e que viu a glória de Deus e disse: ai de mim. Todo homem que vê a glória do Filho de Deus, ele diz: ai de mim, porque ele começa a se enxergar como um pecador que precisa e que necessita todos os dias da graça do Cordeiro, que precisa todos os dias ser alvejado as suas vestes. E é algo que nós, seres humanos, não podemos de nós mesmos. Nós podemos humilhar a nós mesmos, dizendo quem nós somos. Nós somos pó, nós somos cinza, nada somos sem Deus. Nós temos o fôlego porque assim foi colocado. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser só notícia nossa. E nós precisamos acordar para essa verdade. Nós precisamos tornar ao Senhor e pedir essa purificação. Então, por isso que é muito necessário entender o reino dos céus, o que significa verdadeiramente, não um versículo decorado, mas por entendimento, o que é se esforçar para adentrar o reino de Deus, não se preocupando com as demais coisas que certamente nos serão acrescentadas, porque Ele sabe do que nós temos necessidade, mas a nossa primeira e exclusiva busca deve ser para adentrar no reino de Deus, para que a gente possa ter só Ele por nosso mestre, escutar a sua voz, porque Ele é o único que pode nos transformar, nos restaurar, nos restabelecer. Esse é um barulho muito profundo na nossa alma, no nosso espírito, que muitas vezes nos assusta, nos assombra. Eu já virei noites sem dormir, chorando, porque estava enxergando em mim iniquidades, estava enxergando em mim sujeiras que eu não posso de mim mesmo tirar. Isso é o se humilhar. Isso é dizer somente tu, Senhor, podes. Eu estou aqui falando da tua palavra enquanto eu discipulo e digo para pessoas que estão chegando, pessoas que queiram entender verdadeiramente o Evangelho. No princípio das coisas, é uma frase muito chula, mas eu uso. Nós somos todos cagados. E a maioria das vezes sempre tem um sujo querendo falar do mal lavado. Bora parar com isso. Bora olhar para dentro de nós a cada instante. Ei, eu não falo de mim. Eu falo de um cordeiro eterno, de um cordeiro imolado, de um cordeiro resplandecente. Mas para ver esse cordeiro resplandecente, nós temos que adentrar no seu reino. No seu reino de glória, de justiça, para que a gente possa verdadeiramente vê-lo e ouvi-lo. E daí a gente faz uma continuação
Porém, daqui tem alguns que não verão a morte, antes que vejam o reino de Deus chegando com poder e grande glória. O reino não está ali nem acolá, está dentro de vós. Então, no livro de Marcos diz que depois de falar desse reino, ele pega consigo Pedro, Tiago, João e vai para um monte particular. E nesse monte particular, Jesus se transfigura. Você entende o que é isso? Lá eles viram a glória do Cordeiro. Foram agraciados daqueles 12 discípulos, 3 foram agraciados de sair a um monte particular, só eles e Jesus. E lá eles viram Jesus resplandecer como um ser resplandecente. As suas roupas ficaram alvas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Era algo sobrenatural, algo dos céus, revelado àqueles homens que estavam ali naquele momento. E Pedro, atônico, disse: façamos, porque também apareceu Elias, Moisés, para falar acerca de um assunto exclusivo com Jesus, do que Jesus passaria e que já estava chegando a hora. E Pedro, atônico com todo aquele evento, disse: façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Naquele momento, as nuvens cobriram, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Então uma voz saiu do meio daquela glória toda e disse: esse é o meu filho amado, a ele ouve. Quando nós chegamos no ponto de entender essa palavra, que esse é o meu filho amado, a ele ouve, nós nos espantamos com a glória de um Rei eterno, de uma voz que ecoa no mais profundo do nosso ser. E ainda que nós tentemos ir para um outro caminho, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, para a eternidade, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Aqueles que não verão a morte, porque viram o reino de Deus chegar com poder e grande glória. E Ele tem a vida em suas mãos. Ele tem a porta. Ele é a porta. Ele é a nossa ligação aos céus. Ele é tudo em nós. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, sabe? Busque o Senhor nesses dias. E o Senhor é fiel para completar a obra em nós, ainda que tem dias que nós estejamos assombrados, olhando para o nosso pecado, olhando para as nossas dores. Ainda assim, Ele permanece fiel e inabalável. Então, vamos ser a filha de Sião restaurada. Vamos ser aqueles que em Sião correm alegres, saltitantes, porque viram o seu rei. E nós estamos nesse mês de dezembro. Vamos refletir essas palavras e vamos deixar Jesus fazer morada no nosso coração. Vamos deixar Jesus crescer dia após dia dentro do nosso entendimento, mudando a nossa consciência, mudando a nossa vida, mudando a nossa história, restaurando a nossa família,
a nossa casa. Amém.